Existe uma verdade que pode mudar tudo na sua vida a partir de agora. E essa verdade foi revelada há quase um século por um homem que dedicou 20 anos estudando os maiores bilionários da história. Napoleon Hill descobriu o segredo que separa aqueles que conquistam tudo daqueles que passam a vida inteira sonhando. E o mais impressionante é que esse segredo não tem nada a ver com dinheiro, contatos ou oportunidades. Tem a ver com algo que está dentro de você neste exato momento, mas que provavelmente ninguém te ensinou a usar: a sua mente. Preste muita atenção agora, porque o que vou revelar aqui pode ser o divisor de águas entre a vida que você tem e a vida que você merece viver. Napoleon Hill disse algo que deveria estar gravado na mente de cada pessoa que deseja prosperar. A mente é tudo. Domine-a e você dominará sua vida. Mas aqui está a pergunta que poucos fazem. Como exatamente você domina algo que parece ter vontade própria? Como você faz sua mente obedecer quando ela te sabota, te enche de dúvidas e te arrasta para a procrastinação? É exatamente isso que você vai descobrir hoje. Se você quer realmente transformar sua realidade, deixe seu like agora, se inscreva no canal e ative o sininho, porque esse conteúdo pode ser o ponto de virada que você estava esperando. Napoleon Hill passou 20 anos da sua vida entrevistando mais de 500 milionários, incluindo Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas Edison. E sabe qual foi a descoberta mais chocante que ele fez? Nenhum deles tinha habilidades sobrenaturais. Nenhum deles nasceu com sorte especial. O que todos tinham em comum era uma capacidade específica que os diferenciava de qualquer outra pessoa. Eles sabiam comandar a própria mente. Enquanto a maioria das pessoas vive sendo escrava dos próprios pensamentos, reagindo a cada emoção, cedendo a cada impulso, esses homens aprenderam a fazer o oposto. Eles instalaram na mente um sistema de obediência total. Quando decidiam algo, a mente não questionava, apenas executava. Pense comigo agora. Quantas vezes você já decidiu acordar cedo, mas na hora do despertador, a mente te convenceu a ficar mais 5 minutos? Quantas vezes você prometeu focar num objetivo, mas a mente te arrastou para distrações sem sentido? Isso acontece porque você ainda não assumiu o controle. Você deixa a mente no comando e ela te leva para onde é mais confortável, não para onde você precisa ir. Agora imagine como seria diferente se toda vez que você desse uma ordem mental, ela fosse cumprida imediatamente. Imagine dizer à sua mente: hoje vamos trabalhar com foco total, e ela simplesmente obedecer sem resistência. Imagine decretar: vou prosperar financeiramente, e sua mente começar a filtrar oportunidades, ideias e caminhos que te levam exatamente para lá. Isso não é fantasia. Isso é exatamente o que Napoleon Hill ensinou e o que a neurociência moderna comprova. O cérebro humano funciona como um servidor que executa os programas que você instala nele. Se você instalou programas de escassez, medo e autossabotagem, é isso que ele vai rodar todos os dias. Mas se você aprende a desinstalar esses programas e substituir por programas de abundância, coragem e disciplina, sua vida inteira muda de direção. A grande questão é: você está programando sua mente ou deixando que o mundo programe por você? Porque se você não escolhe conscientemente o que entra na sua cabeça, outras pessoas, propagandas, redes sociais e até traumas do passado estão escolhendo por você. Napoleon Hill dizia que a mente é como um jardim. Se você planta sementes de sucesso, colhe resultados de sucesso. Se você deixa o jardim abandonado, crescem ervas daninhas de mediocridade. E aqui está a verdade que quase ninguém aceita. Tudo o que você vive hoje é o reflexo exato do que você plantou mentalmente nos últimos meses e anos. Se você vive em dificuldade financeira, é porque plantou pensamentos de escassez. Se você vive em relacionamentos tóxicos, é porque plantou padrões de baixa autoestima. Se você vive estagnado na carreira, é porque plantou crenças de incapacidade. Mas a boa notícia é que você pode mudar o jardim agora. Você pode arrancar as ervas daninhas e plantar novas sementes. E a forma de fazer isso é através da repetição consciente. Cada pensamento que você repete cria um caminho neural no cérebro. No começo, esse caminho é fraco, quase invisível. Mas quando você repete dia após dia, ele se fortalece até se tornar automático. É assim que hábitos são criados.
É assim que crenças se solidificam. É assim que uma nova realidade começa a se formar. Agora eu preciso que você entenda algo crucial sobre como a mente realmente funciona. Existe uma parte do seu cérebro chamada sistema de ativação reticular. Esse sistema age como um filtro que decide o que merece sua atenção e o que deve ser ignorado. Se você acredita que é impossível ganhar dinheiro, esse filtro vai bloquear oportunidades financeiras, mesmo que elas estejam na sua frente. Se você acredita que não merece sucesso, esse filtro vai sabotar cada tentativa de crescimento. Mas quando você reprograma sua mente e instala uma nova crença, algo extraordinário acontece. O filtro muda. De repente você começa a notar coisas que sempre estiveram lá, mas que você não via. Pessoas certas aparecem, ideias surgem, caminhos se abrem. Napoleon Hill chamava isso de pensamento impregnado de propósito. Quando você decide algo com convicção total e repete isso todos os dias, a mente começa a trabalhar a seu favor 24 horas por dia. Ela procura soluções enquanto você dorme. Ela conecta informações que pareciam aleatórias. Ela te coloca no lugar certo na hora certa. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém enxerga. Dominar a mente não é um evento único. Não é algo que você faz uma vez e pronto. É um treinamento diário, constante, sem exceções. Assim como você não vai à academia uma vez e fica forte para sempre, você não programa a mente uma vez e espera que ela obedeça para sempre. A mente precisa de comandos repetidos, reforçados, gravados profundamente no subconsciente. E é aqui que a maioria das pessoas falha. Elas assistem um vídeo motivacional, sentem um impulso de mudança e depois voltam aos mesmos padrões mentais de sempre. Elas leem um livro de desenvolvimento pessoal, ficam empolgadas por 2 dias e depois esquecem tudo. Elas fazem promessas de ano novo e em 2 semanas já abandonaram. Por quê? Porque não criaram um ritual de reprogramação mental. Napoleon Hill era obcecado por rituais. Ele acordava todos os dias e passava os primeiros 30 minutos reforçando seus objetivos, visualizando suas metas, declarando suas intenções. Ele sabia que a mente precisa ser lembrada diariamente do que você quer, senão ela volta ao piloto automático do passado. Agora imagine como seria sua vida se você criasse esse ritual. Todo dia ao acordar, antes de pegar o celular, antes de se distrair com o mundo externo, você dedicasse 15 minutos para programar sua mente. Você repetiria em voz alta seus objetivos. Você visualizaria com detalhes a vida que deseja construir. Você declararia com convicção total quem você está se tornando. Parece simples demais para funcionar, não é? Mas é exatamente por ser simples que funciona. A neurociência mostra que o cérebro não distingue entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada. Quando você visualiza algo com emoção e detalhes, o cérebro cria as mesmas conexões neurais como se aquilo já tivesse acontecido. E quanto mais você repete essa visualização, mais real ela se torna para o subconsciente. Napoleon Hill dizia: qualquer coisa que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas note bem, não é apenas conceber, não é apenas acreditar, é conceber e acreditar juntos. É ter a ideia clara e a fé inabalável de que é possível. Quando esses 2 elementos se unem, a mente se transforma numa força imparável. Mas aqui está a armadilha que destrói a maioria das pessoas antes mesmo de começarem: a dúvida. A mente humana foi programada ao longo de milhares de anos para proteger você do perigo. E para o cérebro primitivo, qualquer mudança é percebida como ameaça. Então, quando você decide mudar, quando você tenta instalar novos hábitos, quando você começa a reprogramar suas crenças, a mente dispara alarmes de resistência. Você sente preguiça, você sente medo, você sente que não vai dar certo. E a maioria interpreta esses sinais como verdade. Elas pensam: se estou sentindo essa resistência, é porque não é para mim. Mas a verdade é o oposto. A resistência é a prova de que você está no caminho certo. É o sinal de que a velha programação está sendo desafiada. Napoleon Hill chamava isso de a batalha invisível. Toda grande conquista começa com uma guerra interna entre a versão antiga de você e a versão nova que você está criando. E quem vence essa guerra? Aquele que persiste mesmo quando a mente grita para parar. Pense nos maiores nomes da história:
Henry Ford foi ridicularizado quando disse que colocaria um carro em cada garagem americana. Thomas Edison falhou 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. Andrew Carnegie começou como operário e se tornou um dos homens mais ricos do mundo. O que todos eles tinham em comum? Eles dominaram a arte de ignorar a voz da dúvida. Eles treinaram a mente para focar no objetivo, não nos obstáculos. Eles transformaram a resistência em combustível. Agora eu quero que você pare por um instante e reflita sobre algo. Quantas vezes você já desistiu de um sonho porque a mente te convenceu de que era impossível? Quantas vezes você deixou de tentar porque o medo foi mais forte que a vontade? Quantas oportunidades você perdeu porque não confiou na sua capacidade? E aqui está a verdade dolorosa. Não foi o mundo que te impediu. Foi a sua mente descontrolada. Mas a boa notícia é que você pode mudar isso agora. A partir de hoje, você pode treinar sua mente para obedecer, para focar, para persistir mesmo quando tudo parecer impossível. Napoleon Hill descobriu que existe um padrão específico que todos os grandes conquistadores seguem. Ele chamou isso de o segredo da persistência dirigida. Não é persistência cega, onde você insiste no erro. É persistência com foco total num objetivo definido. E aqui está o passo a passo exato que ele ensinou. Primeiro, você define com clareza absoluta o que quer. Não pode ser vago, não pode ser genérico. Tem que ser específico, mensurável, com prazo. Segundo, você cria um plano de ação detalhado. Como você vai chegar lá? Quais são os passos? Quais habilidades precisa desenvolver? Terceiro, você repete esse objetivo todos os dias, de preferência em voz alta, com emoção, com convicção. Quarto, você age imediatamente, mesmo que seja um passo pequeno. Quinto, você ignora qualquer opinião contrária e qualquer pensamento de dúvida. E sexto, você persiste até conquistar, ou até encontrar um caminho melhor. Esse é o sistema que transforma mentes comuns em mentes extraordinárias. Esse é o código que Napoleon Hill decodificou estudando os maiores vencedores da história. Agora vamos falar sobre algo que a maioria das pessoas nunca percebe. A sua mente está constantemente buscando evidências para confirmar o que você já acredita. Se você acredita que é difícil ganhar dinheiro, sua mente vai encontrar 1000 provas disso. Se você acredita que não merece sucesso, sua mente vai sabotar cada oportunidade para manter essa crença intacta. A psicologia chama isso de viés de confirmação. Mas quando você instala uma nova crença, algo mágico acontece. A mente começa a buscar evidências da nova verdade. Você passa a notar oportunidades que sempre estiveram lá. Você encontra pessoas que podem te ajudar. Você descobre caminhos que antes pareciam invisíveis. Napoleon Hill dizia que a mente atrai aquilo em que você mais pensa. Não é misticismo, é neurociência pura. O cérebro é uma máquina de busca. Ele filtra milhões de informações por segundo e destaca apenas o que é relevante para suas crenças dominantes. Então, se você quer mudar sua vida, comece mudando suas crenças. E para mudar crenças, você precisa de repetição consciente, todos os dias, sem falhas. Mas aqui está o erro fatal que impede milhões de pessoas de prosperarem. Elas tentam mudar a vida sem mudar a mente. Elas querem mais dinheiro, mas continuam pensando como pobres. Elas querem sucesso, mas continuam agindo como fracassados. Elas querem relacionamentos saudáveis, mas continuam com padrões tóxicos de pensamento. Isso não funciona. É como tentar dirigir um carro com o freio de mão puxado. Você pode pisar no acelerador o quanto quiser, mas não vai sair do lugar. A mente é o freio de mão. Se ela não está alinhada com seus objetivos, você vai travar. Napoleon Hill ensinava que antes de conquistar qualquer coisa no mundo externo, você precisa conquistar no mundo interno. Antes de ter a casa dos sonhos, você precisa construir ela na sua mente. Antes de alcançar a liberdade financeira, você precisa se ver como alguém próspero. Antes de viver relacionamentos incríveis, você precisa acreditar que merece isso. Tudo começa dentro. Tudo é criado 2 vezes. Primeiro na mente, depois na realidade. Agora eu vou te revelar um dos segredos mais poderosos que Napoleon Hill descobriu, mas que poucos realmente aplicam. Ele chamava isso de o poder da autossugestão.
Autossugestão é o processo de dar comandos conscientes à sua mente subconsciente. É como programar um computador. Você escreve o código e o sistema executa. E a forma mais eficaz de fazer isso é através de afirmações repetidas com emoção. Não adianta repetir frases vazias sem sentir. A mente subconsciente só aceita aquilo que vem acompanhado de emoção forte. Então, quando você declara, "Eu sou próspero", você precisa sentir a prosperidade. Quando você afirma, "Eu sou capaz", você precisa sentir a capacidade. Quando você diz, "Eu mereço sucesso", você precisa sentir a merecimento vibrando no peito. Napoleon Hill fazia isso todos os dias. Ele escrevia seus objetivos, lia em voz alta com emoção intensa e visualizava como se já tivesse conquistado. E sabe o que acontecia? A mente subconsciente aceitava aquilo como ordem e começava a trabalhar 24 horas por dia para tornar real. Mas aqui está o detalhe que separa quem apenas tenta de quem realmente conquista. Consistência. Você não pode fazer isso uma vez e esperar milagres. Você não pode fazer isso quando está motivado e parar quando a motivação acaba. Você precisa fazer isso todos os dias, sem exceção, até que se torne parte de quem você é. A neurociência mostra que leva em média 66 dias para criar um novo hábito neural. Isso significa que se você repetir algo diariamente por pelo menos 2 meses, aquilo começa a se tornar automático. A resistência diminui, o esforço diminui. E o que antes exigia força de vontade passa a fluir naturalmente. Napoleon Hill era obcecado por consistência. Ele dizia que a diferença entre o sucesso e o fracasso está em fazer o que precisa ser feito todos os dias, não apenas quando você está inspirado. Motivação é passageira. Disciplina é permanente. E disciplina nada mais é do que a mente treinada para obedecer aos seus comandos, independente de como você se sente. Agora vamos falar sobre o maior obstáculo que você vai enfrentar nessa jornada de dominar sua mente: o ambiente. Napoleon Hill descobriu que o ambiente tem um poder gigantesco sobre a forma como você pensa. Se você passa o dia inteiro cercado de pessoas negativas, reclamando, duvidando, criticando, sua mente absorve essa energia. Se você consome conteúdo que reforça limitações, medos e escassez, sua mente grava isso como verdade. Por isso ele criou o conceito de mastermind, que é se cercar de pessoas que pensam maior, que acreditam mais, que agem com mais coragem. Quando você está em um ambiente de crescimento, sua mente se expande. Quando você está em um ambiente de estagnação, sua mente encolhe. Preste atenção nas 5 pessoas com quem você mais convive. Elas estão te puxando para cima ou para baixo? Elas acreditam nos seus sonhos ou te enchem de dúvidas? Elas celebram suas vitórias ou sentem inveja? Se o ambiente está te sabotando, você precisa mudar o ambiente ou pelo menos criar barreiras mentais para proteger sua programação. Napoleon Hill dizia que você se torna a média das 5 pessoas com quem mais convive. Isso não é apenas filosofia, é neurociência. O cérebro humano tem neurônios espelho que fazem você absorver comportamentos, emoções e crenças das pessoas ao seu redor. Se você quer dominar sua mente, precisa escolher conscientemente quem tem acesso a ela. Você precisa filtrar o que entra pelos seus ouvidos, pelos seus olhos, pelas suas conversas. Isso não significa ser arrogante ou se isolar. Significa ser estratégico com sua energia mental. Significa proteger o jardim da sua mente de pragas externas. E aqui está uma verdade difícil de aceitar. Muitas vezes, as pessoas mais próximas são as que mais sabotam seus sonhos. Não por maldade, mas por medo. Elas têm medo de que você mude e deixe de ser como elas. Elas têm medo de que você cresça e elas fiquem para trás. Então elas disfarçam o medo com conselhos realistas, que na verdade são crenças limitantes delas projetadas em você. Napoleon Hill alertava: cuidado com os ladrões de sonhos, eles estão em todo lugar. Agora eu vou te contar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga fracasso. Napoleon Hill estudou centenas de histórias de sucesso e percebeu um padrão. Toda grande conquista foi precedida por uma série de fracassos. Mas aqui está o segredo. Os vencedores não viam fracasso como derrota. Eles viam como feedback. Eles viam como ajuste de rota. Eles viam como treinamento mental.
Quando Thomas Edison falhou 1000 vezes antes de criar a lâmpada, alguém perguntou: como você suportou tantos fracassos? E ele respondeu: eu não fracassei 1000 vezes. Eu descobri 1000 formas de como não fazer uma lâmpada. Essa é a mente dominada. Ela não se abala com obstáculos. Ela aprende, ajusta e continua. Então, se você quer dominar sua mente, precisa reprogramar a forma como você interpreta os eventos. Não existe fracasso. Existe apenas resultado. E todo resultado te ensina algo. A questão é: você vai usar esse ensinamento para crescer ou para desistir? Aqui está uma das lições mais profundas que Napoleon Hill deixou. Ele dizia que a mente humana tem 2 modos de operação: o modo reativo e o modo criativo. No modo reativo, você é escravo das circunstâncias. Você acorda e deixa o dia te levar. Você responde a cada notificação, a cada problema, a cada distração. Você vive apagando incêndios sem nunca construir nada. No modo criativo, você é o arquiteto da sua realidade. Você acorda e decide como o dia vai ser. Você define suas prioridades. Você age com intenção. Você constrói, cria, avança. A maioria das pessoas vive no modo reativo e por isso nunca prospera. Elas deixam o mundo comandar a mente, em vez de comandar a mente para transformar o mundo. Se você quer dominar sua mente, precisa fazer uma escolha consciente todos os dias. Modo reativo ou modo criativo? Vítima ou criador? Passageiro ou piloto? Napoleon Hill era categórico. Ou você controla sua mente, ou ela te controla. Não existe meio termo. E agora chegamos ao ponto mais importante de tudo. Dominar a mente não é um destino, é um estilo de vida. Não é algo que você faz por 3 meses e pronto. É algo que você pratica pelo resto da vida. Porque a mente, assim como o corpo, precisa de treinamento constante. Se você para de treinar, ela volta aos velhos padrões. Napoleon Hill viveu até os 87 anos e até o último dia de vida continuou praticando os princípios que ele ensinou. Ele acordava cedo, revisava seus objetivos, visualizava suas metas, declarava suas intenções. Isso não era tarefa, era identidade. Ele não fazia porque precisava. Ele fazia porque era quem ele era. E é isso que eu quero para você. Que dominar sua mente se torne parte de quem você é. Que você acorde todos os dias e, antes de qualquer coisa, programe sua mente para o sucesso. Que você use cada pensamento, cada palavra, cada ação como ferramenta de construção da vida que você merece. Porque no final, tudo o que você tem e tudo o que você é, começou com um pensamento. E se você domina seus pensamentos, você domina sua vida. Agora eu preciso que você faça algo que pode marcar o começo de uma nova era na sua vida. Se essa mensagem tocou você, se algo dentro de você despertou, deixe seu like agora. Esse simples gesto diz à sua mente que você está comprometido com a mudança. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque vamos continuar mergulhando nos segredos de Napoleon Hill e dos maiores mestres da mente humana. E agora vem a parte mais importante. Eu quero que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu comando minha mente e nada poderá me parar. Quando você escreve, você declara. Quando você declara, você programa. E quando você programa, sua mente começa a trabalhar a seu favor. Então vá lá agora, escreva essa frase e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Porque transformar uma mente pode transformar gerações. Lembre-se sempre do que Napoleon Hill ensinou. A mente é tudo. Domine-a e você dominará a sua vida. Você não precisa de mais recursos. Você não precisa de mais tempo. Você não precisa de mais sorte. Você precisa de uma coisa só: dominar sua mente. E isso começa hoje. Isso começa agora. Isso começa com a decisão de nunca mais permitir que pensamentos limitantes comandem sua vida. Você nasceu para prosperar. Você nasceu para vencer. Você nasceu para deixar um legado. E tudo isso está esperando do outro lado do domínio da sua mente. Então diga comigo agora, em voz alta, com convicção total: eu comando minha mente e nada poderá me parar. Nos vemos no próximo vídeo. Continue firme, continue focado, continue invencível.